servo, mas muito glorioso da igreja. O Senhor venha, Senhor, continuar fortalecendo ele, Senhor, na saúde. Senhor, usa ele mais uma vez, Senhor, para falar conosco. Usa ele na sua palavra, meu Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja aplauda, Senhor. Pastor, irmãos, amém? Vocês estão bem? Então tá bom. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos 16. Vou ler a partir do verso 4, tá, irmãos? Atos 16, verso 4. Depois que nós terminarmos, eu vou pedir os irmãos permanecerem com a Bíblia aberta, porque nós vamos orar mais alguns versículos desse capítulo, tá bom? Então, Atos 16, 4 diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região de Frígio, Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando mais perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Tendo contornado Mísia, foram para Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual uma Macedônia estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar o assento. Capítulo 16, irmãos, do livro de Atos, ele é o momento que começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária dele junto com Barnabé, a segunda viagem missionária dele, ele vai com Silas, ou Silvano, é a melhor pessoa, dentro da tradução, juntamente com Timóteo. Só quero fazer um destaque, irmãos, a ênfase que Lucas dá nos seus livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Os dois são escritos por Lucas. Vocês vão perceber, irmãos, se os irmãos olharem com calma, cuidado, que o Lucas ele dá uma ênfase na sua história, ou na forma que ele está contando os fatos. Essa ênfase está na pessoa do Espírito Santo. Ele dá uma ênfase toda particular à operação, à ação, o envolvimento do Espírito Santo. Então, as cartas de Lucas, ela tem essa característica de dar a compreender esse movimento do Espírito Santo no meio da igreja. Agora, o que eu acho interessante do texto, irmãos, aí a gente já vai partir do texto, é que ele vai dizer que na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, junto com a sua comitiva, tinham nas mãos as decisões que foram tomadas no Concílio de Jerusalém, capítulo 15. Ele vai dizendo que eles iam passando em cada igreja e dizendo, a partir daquilo que foi o concílio do capítulo 15 do livro de Atos, o que é que eles deveriam observar, quais são as coisas que eles deveriam observar. Ele vai dizer que as igrejas, por causa dessa palavra, dessa orientação, elas eram fortalecidas e cresciam. Elas cresciam. Eu acho interessante esse movimento, irmãos, da igreja sentar e conversar. A gente tem na cabeça o dinamismo da igreja de ir evangelizar, curar, expulsar demônio, essa dinâmica da igreja, da pregação, do poder, da manifestação, da conversão, e nós vemos isso dentro da igreja de Atos, lá desde o seu nascimento, vamos dizer assim, Atos capítulo 2, do Espírito Santo, Atos capítulo 3, o homem coxo que se levanta nas escadarias do Templo Formosa, e aí você vai entrar no capítulo 4, a oração que treme a casa, você vai ver no capítulo 5, Ananias e Safira cai do monte pela palavra do apóstolo Pedro, produzindo no coração da igreja temor, e aí você vai começando a ver essa igreja dinâmica, que avança, que prega, que vai para
capítulo 15, é uma igreja que também conversa sobre as questões que precisam de respostas. Então, a igreja tem isso, e aí ela sai com uma decisão, e essa decisão de Atos 15, do Concílio de Jerusalém, ela é uma decisão que fortalece a igreja. É o tipo de conversa que quando termina, quando ela acaba, quando todo mundo levanta, há um sentimento, e a Bíblia vai dizer isso, porque lá no capítulo 15, a Bíblia vai dizer assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. É aquele momento que a gente levanta da mesa e a gente percebe que a reunião, a conversa, a decisão não foram pautadas por critérios humanos, não foram pautados pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu quero, mas foram pautados por um coração disposto a servir a Deus e a receber de Deus graça e orientação, e permitir que isso tudo acontecesse através da conversa. Quase sempre nós associamos as boas decisões da vida à oração, ao jejum, à consagração, e é óbvio que tudo isso é extremamente importante, mas às vezes nós desprezamos o conselho, a conversa, a mesa. A Bíblia vai dizer que aquele que se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Aquela igreja, a igreja do Senhor na face da terra, naquela ocasião, ouvindo a decisão que foi tomada nessa reunião, nessa conversa, aquilo fortaleceu o coração das pessoas. Como é bom, irmãos, quando as nossas conversas, as nossas decisões, as nossas resoluções, elas não provocam transtornos, elas não provocam desânimo. Os irmãos vão bem lembrar que quando os espias vão até a terra de Canaã para ver a terra, qual que é a hora? Vejam a terra, mas eles olham mais do que a terra, eles olham os moradores, habitantes da terra, e ficam impressionados, e eles voltam, dos 12, 10 deles voltam desanimando o povo. É o tipo de reunião que quando alguém abre a boca, todo ânimo, todo fôlego, toda vontade daquele que quer, vai embora, desanima, coloca de lado, esquece. Agora, nós, irmãos, nós temos que procurar ser um tipo de gente, ser um tipo de igreja, ser um tipo de família, que quando se senta para conversar e se levanta, os corações estão mais abrasados, os pés estão mais firmes no Senhor, a cabeça está sonhando mais com as coisas e com as promessas de Deus, e não o contrário. Ele diz que a igreja ela vai sendo fortalecida com essas decisões, e a Bíblia vai dizer que não apenas elas são fortalecidas, mas elas vão aumentando em número. Elas não apenas se sentem confortadas, mas elas se sentem dinamizadas, elas se sentem impulsionadas a avançar, a continuar a ir. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que nesse espírito de trazer ânimo ao coração dos irmãos, confirmação no coração da igreja, Paulo então olha
Agora entenda isso, irmãos, que o Paulo, ele não estava numa empreitada pessoal. Ele não estava tentando mudar de trabalho, de emprego, de casa, não. A Bíblia diz que ele queria pegar a palavra do Senhor. Ele olhou para a Ásia e dizia, para lá que eu vou. E o próprio Deus fecha a porta da Ásia. Depois ele olha para a Bitínia e diz, então já que a Ásia não tem lá, não está para entrar na Ásia, foi para a Bitínia. E aí eu volto a dizer que o Espírito de Cristo o impede. Tem horas, irmãos, que as portas vão se fechando, não é o diabo. A gente já tem, nós, a nossa igreja, nós temos uma ênfase muito acentuada, muito grande, para falar que todo empecilho é o diabo. É o diabo. E tem horas, irmãos, que não é o diabo. Tem horas que é o próprio Deus que fecha as portas. Tem horas que é o próprio Deus que não permite. Ele já disse que é nesse contexto de portas fechadas que Paulo então recebe uma visão. E ele separa nessa visão um homem macedônio, e dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Então, percebamos que a mente, o entendimento de Paulo apontava para lugares, mas eram lugares que Deus ainda não via Paulo lá. Mas no exato momento em que Deus mostra a Paulo aonde os pés dele precisam estar, a Bíblia vai dizer, irmãos, no verso seguinte, lá no verso 10, a Bíblia vai dizer assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para nos anunciar o Evangelho. Então, a leitura do Paulo foi: a porta da província da Ásia fechou, a porta da Bitínia fechou, eu tive uma visão dizendo passa para a Macedônia, e a expressão do Lucas é essa: imediatamente, sem perda de tempos. Ele entendeu que essa é a porta que Deus havia aberto para ele, porque ele disse, concluímos que Deus havia nos chamado para este lugar. E ele então chega na região aonde ele havia tido uma visão. E aí, irmãos, que eu queria falar com os irmãos e observar com os irmãos, no capítulo 16, há uma prática comum ressaltada por Lucas na vida do apóstolo Paulo. Há uma tendência natural, irmãos, de nós relaxarmos em algumas áreas da vida, quando nós sabemos que nós estamos aonde Deus quer que esteja. Há uma maneira, isso é quase que natural do ser humano, de afrouxar algumas coisas. Vocês vão lembrarem, quando o povo de Israel, ele entra em Jericó, as muralhas caem, eles têm uma grande conquista, e há uma ordem, já preguei isso aqui, há uma ordem de Deus. Foi uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui. Há uma ordem de Deus falando: a terra de vocês não é para deixar ninguém vivo, ouro e prata e da casa do Senhor. Ele vai dizer que um homem chamado Cã, ele pega as pratas, os utensílios e esconde debaixo de uma capa babilônica. Na hora que ele conquista a terra, na hora que ele entra na terra prometida, ele relaxa. Ele acha que ele pode esconder aquele ouro, que ele pode esconder aqueles metais, que ele não precisa seguir a regra, a risca, aquilo que foi dito por Deus. A atitude daquele homem produz morte severa aos filhos de Israel, e posteriormente produz condenação a ele e toda a sua casa. Agora, o que nós vamos perceber aqui no Atos 16 é que Paulo é um homem que não afrouxa. Ele é um homem, irmãos, que é direcionado por Deus. E o que nós vamos olhar aqui no Atos 16
ele vai dizer que então Paulo vai em direção a Macedônia, para na primeira cidade, chamada Filipos, e fica alguns dias ali. O que me deixa claro, irmãos, é que ele chega na cidade e aí ele não tem uma clareza do que é que ele tem que começar a fazer. Ele está onde Deus quer que ele esteja. Os pés deles estão no solo que Deus mostrou a ele numa visão. E ele compreendeu que era lá que Deus queria ele. Mas ele ainda não sabia o que fazer. E o que se faz quando não sabe o que fazer? Se ora. Se ora. Ele está no lugar que Deus quer. Ele está debaixo da direção de Deus. Ele está exatamente onde a visão havia dado a ele. Mas ainda não há uma direção clara por onde começar. Qual é a questão de Paulo? Vamos achar um lugar ou uma oração. Para onde que Paulo está apontando, irmãos? Um lugar para orar. Ele vê um rio e ele imagina, aqui é um bom lugar para orar. Aqui é um bom lugar para falar com Deus. Aqui é um bom lugar para pedir direção do Senhor sobre essa jornada, dessa cidade. Eu não planejava vir para cá, mas Deus me trouxe. Eu não planejava estar onde eu estou, mas aqui eu estou, porque entendo que Deus me trouxe até aqui. Agora a pergunta é: o que eu tenho que fazer? Eu vou orar. E quando Paulo dá um lugar de oração, ele se depara com algumas mulheres na beira do rio, lavando as roupas, as lavandeiras. E ele começa a pregar o Evangelho. Entre as pessoas que estão à beira do rio, existe uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ele diz que ela ouvia a palavra. Ela não apenas ouviu, ela creu. Ela não apenas creu, ela se batizou. Ela não apenas se batizou, ela abriu a porta da casa dela para receber os missionários. Tudo isso porque Paulo estava procurando um lugar para orar. Quando nós, irmãos, estamos numa jornada na direção de Deus, nós não podemos abandonar a oração. Nós não podemos achar que o simples fato de nós estarmos onde Deus quer que esteja, está tudo resolvido. Não, nós precisamos entender quais são os próximos passos. E então coloca a oração para buscar um lugar para orar. E a busca da oração abre uma porta para ele, e uma boa porta. Então ele faz isso. Ele vai dizer que então ele fica na cidade, se estabelece na casa da Lídia. E ele vai dizer novamente lá no verso 16, olha comigo lá no verso 16, no capítulo. Aconteceu que indo nós para o lugar de veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: este homem são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito sai. Novamente aqui, irmãos, a Bíblia diz que agora Paulo, Silas e Timóteo já estabelecidos, provavelmente Lucas, porque os irmãos vão perceber que está escrito em primeira pessoa. Então Lucas provavelmente estava junto nesse período. Quando ele novamente já estabelecido numa casa, acomodado, ele procura novamente um lugar para orar, uma sinagoga, um lugar que ele pudesse falar com Deus. E no meio do caminho ele encontra uma jovem, mas a condição dessa jovem era uma condição de aprisionamento. Eu costumo dizer que essa menina era duplamente escravizada. Porque sobre ela havia um espírito que a dominava, fazendo com que ela produzisse adivinhações. Não bastasse o aprisionamento nesse nível,
enxergava essa condição da vida dela como uma fonte de lucro. Então essa menina era duplamente escravizada. E ela vendo o apóstolo Paulo, falava que ele era servo do Altíssimo. E ele vai dizer que ele se repetiu por alguns dias. Até que Paulo é tomado de uma santa indignação, tomado por uma direção do Espírito de Deus, ora para aquela menina liberta. Faz com que o lucro daqueles homens caia e aquele espírito nunca mais se aposta daquela mulher. Por que, irmãos? Porque ele era um homem procurando um lugar de oração. Perceba que no começo que nós lemos, não que Paulo não tivesse orado, não que Paulo não fosse um homem de oração, mas os irmãos vão perceber que existe uma ausência de informação nas decisões que Paulo estava tomando, uma Ásia e uma Bitínia. Eu não estou dizendo nem que ele não orou, eu não estou dizendo que ele não fez uma oração a Deus, eu estou dizendo que a falta de informação para nós, dizendo que ele orou e foi. Mas isso que fica claro aqui para mim, que a partir do momento que ele está debaixo da direção de Deus, ele agora me parece que ele tem uma preocupação, ou pelo menos Lucas registra melhor essa fase quando ele entra na cidade de Macedônia. Ele ora, ele vai procurar orar no meio do rio, e a porta da casa da Lídia se abre. Ele agora está procurando um lugar para orar, e uma moça, ela é liberta de um espírito possesso. Até aqui, irmãos, até aqui, me parece que vai tudo bem. Que a oração está conduzindo Paulo a lugares de pregação, de libertação. O nome de Deus está sendo glorificado. Pessoas estão se convertendo, passando batizadas. Pessoas estão sendo libertas. A verdade do Senhor, o reino de Deus está avançando, estabelecendo. Até aqui parece que a oração está conduzindo Paulo, Silas, Timóteo, Lucas aos melhores centros do trabalho. Mas a Bíblia vai dizer que por causa deste evento, o dono dessa moça procura os magistrados e Paulo e Silas são presos. Não apenas presos, eles são torturados, açoitados, e a Bíblia vai dizer que eles são lançados, irmãos, no cárcere. Eles estão sendo jogados dentro de uma prisão. Agora, a Bíblia vai dizer para mim, para você, que apesar de eles estarem no cárcere interior, com os pés amarrados no tronco, na posição incômoda, se não me falha a memória, um missionário chamado Adoniran Urso, quando ele vai para a Birmânia pregar o Evangelho, ele é capturado e ele é colocado numa posição de prisão extremamente incômoda, que os seus pés ficam feridos, extremamente feridos, e quando ele é solto, ele tem que caminhar quilômetros e mais quilômetros para chegar a um lugar seguro. Adoniran sofre na Birmânia, mas Deus faz o Evangelho florescer na Birmânia. Esses homens estão numa posição de gesto, incômoda, estão presos num lugar que nenhuma pessoa deveria estar, o cárcere interior. Ele vai dizer que é nesse lugar, irmãos. Eles já não estão mais sentados na mesa da Lídia, comendo uma boa comida e dormindo num bom lugar. Eles não estão mais pregando o Evangelho, batizando gente, curando e libertando pessoas. Não, agora eles estão presos. O que levou a essa prisão? A liberdade de um menino. Ter feito uma boa coisa, conduzir esses homens ao cárcere, à prisão. Mas ele vai dizer lá no verso 25, que por volta da meia-noite,
Perceba agora, vocês vão perceber isso, irmãos, que nos 3 versículos que nós olhamos da oração, ela sempre vai acontecer independente das circunstâncias. Paulo está na vontade de Deus, ele ora. Paulo está procurando um lugar para orar, buscando a vontade de Deus, liberta a menina. Ele está preso injustamente, ele está ferido nas costas, ele está preso pelas pernas, mas a Bíblia vai dizer que é nesse lugar que Paulo permanece em oração. Eu percebo, irmãos, que assim, oração para Paulo nunca foi uma questão de extremos. Não era quando ele estava muito alegre que ele orava, e não era quando ele estava em tremendo aperto que ele orava. Paulo era um homem de constante oração. Se vai tudo bem, ele ora. Se vai tudo mal, ele ora. Se a porta que se abre para ele é a casa de uma mulher de coração aberto, glória a Deus. Mas se a porta que abre é a porta de um carcereiro, e ele vai para uma prisão, glória a Deus. Os irmãos vão pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, aonde Paulo vai falar e vai escrever muitas vezes a palavra alegria ou alegrai-vos. Paulo está escrevendo essa carta da onde, irmão? Da prisão. Ele está preso, ele está encarcerado, ele está restrito de mobilidade, mas ele está escrevendo a uma igreja que vive dizendo assim: alegrai-vos do Senhor. E eu digo outra vez: alegrai-vos do Senhor. Ele chega em uma das suas cartas dizendo assim: olha, eu vos saúdo, e toda a guarda pretoriana vos saúda. Sabe por que ele fala isso? Porque ele está preso. E há uma guarda, um destacamento romano guardando ele. E ele está ali preso, encarcerado, e ele está ali pregando o evangelho para os soldados, falando do amor de Deus, avançando na pregação. Ele vai dizer: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Glória a Deus. Porque Paulo diz uma coisa: seja no melhor lugar, seja no pior lugar, seja na condição mais favorável ou na condição mais desfavorável, eu tenho acesso ao meu Deus, eu posso falar com Ele e eu oro ao meu Deus. Entenda que os pés de Paulo estão exatamente onde Deus quer que estejam. A Bíblia vai avançar no texto e vai dizer que naquela hora, mesmo por volta da meia-noite, acontece o terremoto, as cadeias abrem e o carcereiro, num ato de desespero total, acreditando que todos haviam fugido. Eu imagino que ele ficou pensando como seria doloroso ter que enfrentar os romanos e explicar como que ele não cuidou dos homens não fugindo. Eu imagino que ele pensou numa situação muito dolorosa, que a melhor alternativa que pareceu para ele naquele momento foi tirar a própria vida. Então ele ouve uma voz desse homem que está preso, dizendo: não faça nada contra você, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Ele ouve, então, pergunta para o Paulo: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ter essa confiança? Como é que eu faço para viver esse tipo de vida? E aí vem aquela famosa frase do apóstolo Paulo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o que eu percebo aqui é que Deus havia construído um caminho para Paulo, um caminho que passava pelos rios das lavandeiras, um caminho que cruzava a história dessa menina possessa,
caminho construído por Deus que chegava até o carcereiro. O que fez com que Paulo não se desviasse do caminho, não perdesse o traçado, a rota, a direção? A oração. A oração faz, irmãos, porque a gente não perca os destinos, os caminhos, as portas. Pessoas, irmãos, sem direção, nesse contexto, por muito menos, teriam perdido boas oportunidades que Paulo não perdeu. Ele poderia ter rejeitado pregar o evangelho das lavandeiras. Ele poderia ter ignorado a jovem possessa. Ele poderia ter corrido para fora do cárcere quando as portas das cadeias se abriram. Mas o que nós vemos foi um homem que viu mulheres simples e pregou o evangelho, que viu uma jovem possessa e libertou ela pelo poder de Deus, que mesmo quando uma porta que parece ser uma boa porta se abrir, ele não atravessa ela, porque ele não tem uma direção de Deus para ela. Quantos de nós, irmãos, diante de uma prisão injusta, diante de uma prisão injusta, vendo o lugar vermelho, a porta se abrir, não sairia correndo? Quantos de nós não faria isso? Eu tenho certeza que eu correria rápido. Quantos de nós não diríamos apressadamente: foi Deus que abriu essas portas, é Deus me libertando, é Deus dando para nós, nós vamos sair e continuarmos? Mas eu percebo aqui que Paulo é um homem que ouve a Deus. A porta se abre numa direção, então a voz, uma fala, não aqui é numa direção. Então ele vai dizer: eu vou esperar. Eu vou esperar. A porta abriu na minha direção. Percebemos que a questão não é se a porta está aberta ou se a porta está fechada. A questão é se há uma direção. E nós alinhamos o nosso coração com a direção de Deus em oração. Em oração. Uma situação semelhante a essa é quando Pedro está preso. Mas aqui, quando o anjo abre as portas e fala com Pedro, na cabeça do Pedro, aquilo é uma missão. Ele não enxerga de fato como aquilo uma oportunidade para fugir. Mas para Pedro, Paulo, para Silas, não. Eles sabem e têm clareza que aquilo é literal. Quando Deus estava abrindo a porta do cárcere, Deus não estava só abrindo a porta do cárcere. Deus estava abrindo o coração do carcereiro. Deus estava abrindo o coração da família do carcereiro. Nós temos que ter muita paciência para não atravessar portas achando que são as portas do nosso jeito, definindo que é ali que a gente está passando. Não é. O que eu aprendo nesse texto, nessa passagem para acontecer, é isso. É que a questão não é essa porta, porque a gente vai dizer assim: não, quando Deus abre a porta, a gente tem que passar por ela. E a gente poderia definir isso até a cidade de Filipos, até a casa da Lídia. Parecia que isso seria uma verdade. Deus fechou a porta da Ásia, Deus fechou a porta da Bitínia, Deus abriu a porta da casa da Lídia. Então toda a porta fechada a gente desvia, e toda a porta aberta a gente passa. Chega aqui, Deus abre o cárcere e Paulo não passa. Porque Paulo aprendeu a ouvir a voz de Deus. Paulo aprendeu a não ser orientado para aquilo que ele vê, para aquilo que ele acha, para aquilo que ele pensa. Ele espera o comando de Deus para agir e para fazer. Quando ele viu aquele homem desesperado na frente dele, Paulo entendeu que Deus estava alcançando aquele carcereiro. Como alcançar o carcereiro se não na cadeia?
Como às vezes vamos alcançar alguém no hospital se não no leito? Como não alcançar algumas pessoas em situações complicadas quando nós também não estamos em situação complicada? Os irmãos vão lembrar que quando Davi estava fugindo de Saul, e ele entra numa caverna chamada Adulão, a Bíblia vai dizer que alguns homens endividados e desgostosos se juntam a Davi. E a partir dali, irmão, Davi forma uma milícia, um grupo de soldados dos mais habilidosos, que foram basicamente a base do seu exército quando ele assumiu Israel. Mas onde ele achar esses homens? Se ele também não fosse como eles. Então, irmãos, diante desse texto, dessa passagem, da ênfase que nós estamos dando a ele, a única direção que nós temos é essa: é que nós só conseguimos alinhar a nossa vida aquilo que Deus quer quando olhamos. Não quando achamos, não quando pensamos, não quando parece bom, não quando parece o melhor jeito. Existem bons planos que Deus frustram, existem boas portas que Deus fecha, existe uma série de boas coisas que Deus não quer que a gente se envolva, mas existe uma direção para a minha vida, para a tua vida, e nós a discernimos orando, nós a experimentamos orando, nós desfrutamos dela em oração. E eu aprendo aqui isso com o apóstolo Paulo. Ele é um homem de oração. Ele é um homem que espera Deus falar com ele. Ele espera uma direção do Senhor. E ele tem a direção do Senhor. Por quê? Porque ele está constantemente falando com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, vivamos uma vida de oração, de alinhamento. Deus não valida bons planos. Deus, ele investe na vontade dele. E nós precisamos então ouvir e obedecer à voz do Senhor, para que os nossos pés permaneçam nos lugares que Deus quer e a obra que ele deseja realizar sejam todas realizadas, porque nós temos discernimento daquilo que é o tempo e a vontade de Deus. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir essa graça, pedir essa. Eu me lembro, irmãos, que um tempo atrás, 5 anos atrás, André e a gente estava vendo um apartamento para tentar comprar. Era uma boa localização, tudo. E parecia que ia dar. E a gente ficou meio assim, desejoso de comprar, tá? Nós enviamos a documentação, tinha tudo para dar certo. Mas nós oramos e falamos: Deus, nós gostaríamos, tem tudo para dar certo, mas se não for sua vontade, que por algum motivo não ande, não vá. E nós vamos entender que isso é a direção de Deus. E não andou, irmãos. Quando a corretora ligou para mim e falou: mas eu não sei o que deu aqui de errado, manda de novo o documento. Eu falei: não precisa, não vou mandar. Está tudo certo, muito obrigado. Passado 2 anos, irmãos, aquela obra ficou embargada. Está lá até hoje. Às vezes a gente investe num sonho, a gente força a porta, a gente faz manobra para aquilo que a gente quer que aconteça, e a gente mal entende que às vezes é Deus nos dando um grande livramento. E quando a gente está muito focado na porta, nós esquecemos das outras portas, que são as portas que Deus quer abrir para a gente. Então não force portas, ore a Deus. E à medida que elas vão aparecendo, pergunte: Deus, abriu, agora eu passo, agora eu entro, agora eu vou, ou eu preciso só olhar ela aberta? Porque ao invés de eu passar por ela, alguém
vai passar na minha direção. Nós temos que aprender, irmãos, a sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Podemos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti. Nós oramos por texto da Tua palavra nessa noite, Atos capítulo 16, e vemos um homem de oração, que foi impedido de passar por lugares que ele desejava, mas ele viu outras portas se abrindo. Mas o que nós notamos aqui no texto, trazendo para a nossa vida, é que Paulo não se movia nem pelas portas fechadas, nem pelas portas abertas, ele se movia pela direção do Espírito. A minha oração, Senhor, é que nós possamos nos mover pela direção do Teu Espírito, que as nossas decisões não sejam pelas portas que se abriram e se fecharam, que as nossas decisões não se baseiem nas oportunidades que são ou que não são, mas que a gente se baseie na direção do Espírito Santo de Deus, na Sua voz, no Seu guiar, no Seu direcionar. Dá-nos ouvido para ouvir a Sua voz, dá-nos sensibilidade para o Teu direcionamento, e que nós, Pai, possamos viver uma vida onde ela está presa à Tua vontade, ela está, Pai amado, agarrada à Sua vontade, e que a Sua vontade, ela é aquilo que nós desejamos. E a minha oração é que o Senhor tenha dos nossos ouvidos, da nossa percepção, e que o Senhor nos direcione. Senhor, se nós estamos empurrando uma porta, forçando ela, que nessa noite a gente tira a mão da maçaneta, a gente para de empurrar essas portas e espere Deus. Mas porventura alguma outra porta está se abrindo, nós já estamos vendo as entreportas, nós já estamos vendo do outro lado. Eu também oro para que o Senhor nos dê um coração paciente e não precipitado, para que os nossos passos sejam no tempo da Sua vontade. Ajuda-nos a ter discernimento e a ter um coração paciente e um ouvido para ouvir a Tua direção. É a nossa oração, nosso pedido ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém, irmãos. Nós vamos encerrar já o culto. Queridos, eu vou começar a falar hoje, a gente já ir falando dos próximos cultos para a gente se orientar. Programação da nossa igreja no final do ano agora. Como o nosso presidente disse, domingo agora nós temos cultos de missões, dia 17 agora nós temos o nosso culto de missões às 19 horas. Traga a sua oferta missionária, irmãos que se comprometeram com o esforço missionário, traga a sua oferta com o esforço missionário também. Agora presta atenção, no dia 24 de dezembro, nós não teremos o culto da noite. Dia 24, noite de Natal, nós não teremos o culto da noite. Eu quero estimular os irmãos a congregarem de manhã na vida da tarde. Por quê? Porque no dia 31, os irmãos da vida da tarde querem vir para cá para a gente fazer o nosso culto da virada. Então no dia 24, nós não teremos culto à noite. Nós não teremos culto à noite, tá bom? Os cultos de quinta-feira todos estão antigos, nós vamos ter culto todas as quintas-feiras. No dia 24 não teremos culto. E no dia 31 nós faremos o culto da virada, às 10h30 da noite. Amém, irmãos? Amém? Então, como é que vai funcionar? No dia 31, nós vamos fazer um culto. Normalmente os irmãos já sabem, estão acostumados a fazer, eu vou fazer também. Eu também já estou acostumado a fazer. Terminando o culto, irmãos, os irmãos que quiserem ir embora para casa de parentes, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Os irmãos que quiserem ficar aqui para a gente fazer uma ceia juntos, a gente vai combinar para a gente fazer uma ceia juntos. Cada um traz um pouquinho, traz um arroz, traz um feijão, traz uma farofa. A gente se mistura aqui e fica aqui. Os irmãos que quiserem, tá bom? Não é obrigatório. Ah, pastor, então se eu não ficar para cear na igreja, eu não posso vir no culto? Vem, irmãos, pode vir, fica com a gente até quando você puder. Se quiser ficar para depois, a gente se junta e fica todo mundo junto aqui. Quem quiser ficar, quem puder ficar. Se você tiver um compromisso, vai receber alguém ou vai para casa de alguém, amém, não tem problema nenhum. Mas os irmãos que quiserem ficar aqui, ter um tempo de ceia junto, nós vamos nos reunir aqui e vamos ter um tempo de uma refeição logo após o culto, todo mundo juntos. Amém, irmãos? Amém? Aí depois a gente vai organizar certinho, para ver quem vai ficar, organiza a questão do que cada um vai trazer, e a gente tem aqui um tempo abençoado junto em nome de Jesus. Amém, irmãos?
repetindo, domingo agora muito normalmente, dia 24, não teremos culto à noite, incentivo os irmãos a participarem de manhã na Vila Antártica, porque no dia 31 não terá culto de manhã na Vila Antártica, os irmãos da Vila Antártica vão vir para cá à noite, então aí a gente faz essa dobradinha, os irmãos vão para o dia 24, os nossos irmãos vão aqui no dia 31, amém, irmãos? Amém? Então, esses são os recados, nós temos aqui algumas coisas de oração, nós vamos orar, quem mais precisa de oração, irmãos? Amém, então, vamos orar, vamos pedir graça ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Muito obrigado por essa noite. Nesse momento apresentamos os nossos pedidos de oração. Pedimos que o Senhor entre com cura, com intervenção divina, alcança cada lar, cada casa, cada família que aqui está, Senhor amado, cada pedido, Senhor amado, de oração. Pai, em nome de Jesus, alcança a vida dos nossos amados irmãos, suas casas, suas famílias, seus lares, seus trabalhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do teu altar, confiando na tua graça, no teu poder e nas tuas misericórdias, Senhor. E do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz. E se um dia de amanhã permanecer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia, assim, Pai, nós oramos, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de todos, desde agora para todos sempre, meu